De todos os ministros do STF, existe um que se destaca pela presença constante, seja em jornais, sites e aqui nas redes sociais. Mais do que isso, ele é o principal nome citado quando o presidente ou seus apoiadores criticam o Supremo Tribunal Federal. Sim, hoje a gente vai falar do ministro Alexandre de Moraes, talvez o ministro supremo mais comentado atualmente. Vem comigo que eu vou te explicar a história desse ministro e você vai entender o porquê dele estar na mira dos bolsonaristas. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. As coisas podem até estar um pouco mais calmas hoje em dia, no momento que a gente está gravando esse vídeo. Mas até as manifestações do dia 7 de setembro e suas repercussões diretas dias depois, não havia outro nome que Bolsonaro não criticava mais, que é o ministro Alexandre de Moraes, alçando o ministro ao status de inimigo número 1 do seu governo. Mas afinal, de onde vem esse ódio todo? Como o ministro dito como conservador, linha dura, que tinha tudo para ser um dos preferidos do bolsonarismo, acabou entrando em rota de colisão com o presidente e seus apoiadores. Bem, para a gente entender tudo isso, além de acompanhar as notícias mais recentes, é importante entender a história desse polêmico ministro que ainda pode dar muita dor de cabeça para Bolsonaro e seus aliados. Por isso, vamos primeiro lembrar como foi a trajetória do ministro até o Supremo Tribunal Federal. Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui no nosso canal e você está vendo esse vídeo, não deixe de conferir as outras playlists para aprender sobre outros temas e tópicos de economia e de política. E para não correr o risco de perder os próximos vídeos que a gente ainda vai lançar, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Diferente dos seus colegas, Alexandre de Moraes teve uma trajetória muito ligada à gestão pública. Sua carreira pública começou em 1991, quando ingressou como promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo. Mas, em 2002, ele começou sua carreira mais voltada para a política, ao assumir a Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, nomeado pelo então governador Geraldo Alckmin. A partir desse momento, Alexandre de Moraes estreitou os laços com o PSDB, até se filiou ao partido uma certa vez. Ao sair do Ministério Público, assumiu a presidência da FEBEM de São Paulo, a atual Fundação Casa. Depois, compôs o Conselho Nacional de Justiça até 2007. Mas foi com Gilberto Kassab que Alexandre de Moraes ganhou mais visibilidade, ganhando o apelido de supersecretário ao acumular os cargos de presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, Transporte e secretário de Serviços e de Transporte. Já em 2010, ele deixa a vida pública e funda um escritório de advocacia dedicado ao direito público. Em 2015, voltou a participar de uma gestão de Alckmin, dessa vez como secretário da Segurança Pública. E nessa época, ganhou fama de truculento e valorizar a violência policial. Nessa época ainda, aconteceu um fato que iria mudar para sempre a trajetória de Alexandre de Moraes. Como secretário da Segurança Pública de São Paulo, que Moraes se aproximou de Michel Temer e conquistou sua confiança ao conduzir com absoluta descrição e eficiência uma investigação que prendeu o hacker que invadiu o celular da então primeira-dama Marcela e tentou extorquí-la. Na época, o hacker ameaçou jogar o nome de Michel Temer na lama. O caso aconteceu em abril de 2016, quando Temer ainda era vice-presidente. O fato aproximou Temer de Alexandre de Moraes, não só o nomeando como ministro da Justiça logo após a destituição de Dilma, em maio de 2016, como meses depois, ele também acabou sendo indicado para assumir uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Aliás, esse caso é definitivamente cheio de coincidências. Primeiro foi a atuação de Moraes no caso do celular hackeado, que o fez cair nas graças de Michel Temer. Depois, esse mesmo Temer ter se tornado presidente da República. E por fim, nesse curto período, ter surgido uma inesperada vaga no STF, consequência do acidente que matou o então ministro Teori Zavascki. Se foi sorte ou não, tudo isso é coisa de teoria da conspiração. O que a gente precisa analisar aqui são os fatos. Era o homem certo, na hora certa. Pois não bastava só ele ter essa abertura com Michel Temer. Alexandre de Moraes também era muito bem relacionado com outros políticos. Tinha uma carreira jurídica muito sólida, tanto na sua função pública quanto na sua função como advogado. Sem dúvida, o ministro tem um currículo jurídico extenso. Por essa razão, o Senado aprovou a indicação do presidente Michel Temer por 55 votos a favor e apenas 13 contra. Assim, Alexandre de Moraes se torna oficialmente ministro do STF até 2043. E você que acompanha o canal faz um tempo já sabe que para uma pessoa ser indicada ao STF, ela deve apresentar um notável saber jurídico e uma reputação ilibada. Essa segunda é sempre alvo de questionamentos e contestações. Mas e quanto ao saber jurídico?
Além da vida pública que o projetou nacionalmente, Moraes é um jurista experiente, reconhecido no meio acadêmico, docente de diversas escolas de renome internacional, como a USP e a Universidade Mackenzie, escreveu diversos livros que se tornaram referência em direito constitucional, direitos humanos, agências reguladoras e legislação penal especial. Em 13 de maio de 2004, ganhou a honraria mais alta do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Colar do Mérito. Foi o jurista mais jovem a receber a homenagem aos 35 anos. E, por fim, atuou como advogado, como eu já mencionei antes aqui nesse vídeo. Com um currículo tão invejável, a escolha dele não parecia tão difícil, mas o posicionamento conservador de Moraes pode ter tido um peso a mais abertamente contra a liberação da maconha, contra o aborto e a eutanásia, são exemplos dessa posição conservadora do ministro. Também é contra a redução da maioridade penal, mas defende punições mais duras para menores de 18 anos em casos de crimes graves. Segundo aqueles que defendiam a sua escolha, um nome mais conservador se fazia necessário para o equilíbrio da corte, após diversas nomeações de ministros com tendências mais liberais. Dessa forma, Alexandre de Moraes realmente parecia o nome ideal para a nova guinada conservadora que o país estava vivendo, e pelo menos nos planos das ideias estava bem alinhado ao pensamento conservador do então candidato e depois presidente Jair Bolsonaro e a nova leva de políticos que vinha com ele. E não demorou muito para Moraes entrar nas polêmicas. Em 11 de abril de 19, a revista Cruzoé publicou uma reportagem intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai. Segundo a publicação, a defesa do empresário Marcelo Odebrecht havia reunido documentos que mencionava Dias Toffoli, que na época era advogado-geral da União, como amigo do meu pai. Após a publicação da reportagem, Toffoli classificou o conteúdo da revista como mentirosa e pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, uma resposta à altura. Em seguida, Moraes ordenou que a revista Cruzoé e o site antagonista retirassem do ar todas as reportagens e notas que citassem Toffoli, além de estipular uma multa diária de R$100 mil e ordenar que a Polícia Federal ouvisse os responsáveis do site da revista em até 72 horas. A decisão de censurar o conteúdo da revista causou críticas por órgãos de defesa da liberdade de imprensa e de expressão. Posteriormente, Alexandre de Moraes voltou atrás da decisão e revogou seu próprio ato. Mas mesmo esse caso de 19 seria suficiente para tornar Alexandre de Moraes o inimigo número 1 do presidente? O que aconteceu para essa relação ter se desgastado tanto e tão rápido? Como um ministro conservador e defensor da polícia se tornou vítima de ameaças de morte vinda de bolsonaristas? E por que Bolsonaro discursou no último 7 de setembro para centenas de pessoas dizendo que jamais respeitaria decisões do então chamado ministro canalha? A resposta está, na verdade, em questões muito mais sensíveis que afetam diretamente Bolsonaro e seus apoiadores. E a primeira delas é que Moraes lidera o famoso inquérito das fake news, essa que ataca diretamente os apoiadores do bolsonarismo e até mesmo o próprio presidente e sua família. Iniciado em 19 pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para apurar a divulgação de notícias falsas e ameaça a ministros às investigações, chegaram até aliados de primeira hora de Bolsonaro. E em agosto, o próprio presidente se tornou um investigado, a pedido do TSE e por decisão de Moraes, e serão considerados os ataques feitos a ele e às urnas eletrônicas. Não bastando isso, Moraes também é relator do inquérito das milícias digitais, o qual investiga a existência de um grupo criminoso que atenta contra as instituições democráticas brasileiras. A suspeita é de que a organização tenha sido financiada com dinheiro público e tenha o envolvimento dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. E ainda tem mais uma. Moraes abriu em 11 de agosto uma investigação contra o próprio presidente pelo vazamento de um documento sigiloso da Polícia Federal. No dia 4 daquele mês, Bolsonaro citou o inquérito da PF sobre um ataque virtual ao TSE ocorrido em 2018 e mais tarde divulgou nas redes sociais a íntegra da investigação. Obviamente, tudo isso já seria suficiente para deixar Bolsonaro e seus apoiadores meio que possessos em estado de guerra contra o ministro. E o contra-ataque veio em forma de ameaças e atos contra o Supremo e, em especial, contra o ministro Alexandre de Moraes. Vale a gente lembrar que o STF como um todo foi uma das principais instituições de controle contra avanços antidemocráticos que o presidente teve. Então, para o bolsonarismo, é muito mais fácil personificar toda essa raiva contra uma pessoa, no caso, o ministro, do que em uma instituição que visivelmente os bolsonaristas talvez nem entendam exatamente como funciona ou o que significa.
Dar um nome ou um rosto facilita a ideia de ter esse inimigo. E sob ataque, Moraes não deixou barato. Determinou a prisão de diversos apoiadores de Bolsonaro que fizeram ameaças ao ministro do Supremo e a ele mesmo. Determinou busca e apreensão contra o deputado bolsonarista Ottoni de Paula e sobrou até para o cantor Sérgio Reis, dentre outros. E a gente não pode esquecer da prisão do ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que foi efetuada no âmbito do inquérito dessas milícias digitais. Mas o que torna o ministro o alvo perfeito de todos esses ataques é o fato de que ele vai comandar as eleições em 2022. Sim, foi o que você escutou. Alexandre de Moraes será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e quem conduzirá o processo eleitoral de outubro de 22. Se Bolsonaro continuar com esses ataques, a sua postura contra as eleições, muito provavelmente haverá um embate ainda maior entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. E para fechar esse papo, a gente precisa comentar sobre as mudanças de ventos mais recentes. Logo após as manifestações de 7 de setembro, Bolsonaro pediu ajuda ao ex-presidente Michel Temer para intermediar uma trégua entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. Os termos dessa trégua até hoje não estão claros. Muitos analistas teorizam uma coisa ou outra, desde medo de um ataque do ministro a membros da família Bolsonaro até um simples recuo estratégico para desferir um golpe mais eficiente no segundo momento. O fato é que Bolsonaro, com sua declaração à nação, volta atrás e é quase um pedido de desculpas e de cessar fogo contra Alexandre de Moraes e mais ainda, contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Até quando essa paz vai durar ou se ela de fato vai surtir efeito, só o futuro nos dirá. E eu aqui pergunto, você acha que as desavenças entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro de fato acabaram? Qual vai ser o futuro do ministro? Quer saber mais sobre outros ministros? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber também que outros temas vocês gostariam que a gente abordasse aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. E defensor da polícia.